Bom, para essa segunda fase, eu vou lançar uma pergunta a vocês, tá certo? A pergunta é o seguinte. Epa, tem algum barulhão aí. Então, a pergunta é o seguinte. Diante da metodologia que vocês viram, após ler o objetivo, tá? O que vocês acham dessa conclusão? São duas perguntas. A conclusão está de acordo com o objetivo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O método está de acordo com o objetivo? Ah, tá doendo mesmo. Ruim, professor. Oi? Vamos lá. Então, de repente, pessoal, a gente pode fechar os microfones e abrir só para falar. O que vocês acham? Então, vamos fechar os microfones. Isso. Então, quem quiser falar, aí abre o microfone e fala. Eu acho que talvez isso seja o melhor, porque está tendo muita microfonia. Alguém está com algum rádio, alguma coisa ligada aí que está dando microfonia. Então, a primeira pergunta, tá? A conclusão está de acordo com o objetivo? O que vocês acham? Que não muito, né? Porque ele se propôs também a avaliar a influência dos mordedores e de outros objetos. E, pelo menos, na conclusão, ele só trouxe sobre a chupeta, né? Pelo menos outros itens faltaram. Ele foi bem parcial com relação ao aleitamento materno, né? Levantou a bandeira e, olha, e vamos lá. Eu concordo. Ele está parcialmente contemplado. Em geral, a conclusão precisa ser uma resposta aos objetivos. Se não for, tem algum, não vou dizer que está errado, mas não está totalmente correto, tá? Agora, a segunda pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: e o método? Vocês acham que o método está adequado? O método foi o ideal? Ele foi o mais bem escolhido? O estudo transversal é o método adequado para esse tipo de pergunta, esse tipo de objetivo? O que vocês acham? Eu acho que professor. Pode falar, Derban, pode falar. Não, prossiga, por favor. Pode ir. Então, para o estudo transversal, em geral, aliás, para estudo de intervenção, você tem que avaliar a intervenção, o ideal seria que você conseguisse fazer caso controle ou algum grupo que fosse de controle. Em um estudo transversal, você, em geral, pega variáveis que já foram estabelecidas sem necessariamente ter a influência do pesquisador na produção de tal variável. Então, se o objetivo era avaliar o impacto entre uma intervenção versus outra, o ideal seria que tivesse um grupo comparador para que pudesse você ter uma força de evidência maior. Né? Uhum. Por aí, o que vocês acham? Os outros componentes da sala, vocês concordam com o Denison? Vocês acham que podem acrescentar algo a essa discussão? Denison está no caminho, é basicamente isso que eu quero discutir. Então, professor, o estudo transversal só consegue dar relação, né? Uhum. Não consegue delimitar causa e efeito. Isso. Você não pode dizer causa e efeito com o estudo transversal, apenas que ele tem relação. Então, essa conclusão não é válida. Uhum. É exatamente isso, Verdão. Eu gosto de usar muito esse artigo porque ele é simples e ele tem um problema muito sério. Ele vem no objetivo e coloca no objetivo que pretende avaliar a influência de hábitos orais e do aleitamento materno sobre alguma coisa. Quando você quer avaliar influência, impacto, você precisa assistir o filme desde o início, entendeu? Não dá para você entrar no meio do cinema e assistir a cena e determinar que o aleitamento materno é superior a chupeta, a mordedores e tudo mais. Então, o grande problema desse artigo, embora ele esteja muito bem descrito, muito bem escrito, muito bem planejado e executado, é a escolha do método. Na verdade, com o objetivo que ele se propôs,
ele não poderia ter usado um estudo transversal, porque no estudo transversal você apenas avalia relações, você não consegue determinar quem é o mocinho e quem é o bandido. Você não consegue estabelecer que as habilidades orais das crianças elas são causa ou consequência do aleitamento materno, do uso de chupeta e tudo mais, tá certo? Embora exista uma literatura que acabe apoiando isso, mas essa metodologia não é suficiente para chegar a essa conclusão, para a conclusão que esse objetivo propõe. E a conclusão realmente está totalmente equivocada. Ela até que está um pouquinho de acordo com o objetivo, mas está completamente equivocada em relação ao método. Ele realmente não pode concluir que o aleitamento materno contribuiu para o amadurecimento orofacial, desde que eu gosto de trazer o artigo justamente para discutir a análise crítica de uma metodologia, até porque a metodologia muitas vezes é o que a gente pula. Eu me lembro quando eu era estudante, né, alguém me pedia para eu ler um artigo científico, o que eu fazia? Eu lia o título, lia o resumo, lia a introdução, pulava o método, tá? Começava a ler resultados, se estava didático, bem escrito, eu continuava, se não estava, pulava resultado, ia para a discussão, lia a conclusão e pronto, fechava o artigo. E acabava não lendo o que tem de mais importante no artigo científico, que é o método e também o resultado. E é por isso que eu gosto de trabalhar um pouquinho esse artigo, justamente para a gente enfatizar a necessidade de conhecer esses elementos, tá certo? E eu libero a discussão aí. O que vocês acham? Se vocês têm alguma pergunta a fazer, tem algum questionamento? Pode abrir o microfone e falar, quem quiser falar alguma coisa. Professor, qual estudo você escolheria aí? Uma corte? Com essa conclusão, para chegar a essa conclusão, entenda, ao contrário, né? Para chegar a essa conclusão que ela chegou, qual estudo o senhor escolheria? Uma corte? Corte, exatamente. Eu escolheria uma corte. A corte seria a melhor escolha para esse objetivo, tá? Mantendo esse objetivo seria uma coorte, ou então eu mudaria o objetivo. Em vez de avaliar a influência, eu avaliaria a relação entre hábitos orais, o aleitamento materno e as habilidades orais, tá? Então, ou você muda o objetivo e mantém a mesma metodologia, ou você muda a metodologia e faz um estudo de coorte. Seria o mais adequado nesse caso, tá certo? Dá para o senhor explicar uma questão acerca da diferença entre as coortes tradicionais e a coorte histórica? Se existe uma diferença mais importante? Olha, tem uma diferença sim. A coorte, ele sempre é um estudo prospectivo, tá certo? Então, você parte de uma amostra de pacientes. Tem alguns conceitos que falam de pacientes sadios, mas não precisam ser sadios, podem ser pacientes doentes, hipertensos, diabéticos, mas esses pacientes, eles não devem ter o desfecho que você está querendo avaliar. Por exemplo, você pode estar querendo avaliar o desfecho mortalidade, tá? Então, você pode acompanhar, pode estar com meio de uma coorte de diabéticos para avaliar quais os fatores de risco para mortalidade naquela coorte de diabéticos. Então, o desfecho é morte. Agora, você pode fazer uma coorte histórica. O que é coorte histórica, basicamente? É uma coorte retrospectiva. Primeiro, quando a gente fala em estudo epidemiológico retrospectivo, isso é sinônimo de caso controle, tá? Quando você fala uma coorte retrospectiva, o que é? É uma coorte já estabelecida, que já está funcionando, né, que já está sendo acompanhada, e você simplesmente define um novo desfecho e vai analisar esse novo desfecho diante de uma coorte que já existe. Entendeu, Denison? Então, eu discuti na segunda-feira, ontem, com a turma lá do PPGCS, a coorte lá de Pelotas. Pelotas
a Universidade Federal de Pelotas tem uma coorte desde 82. Eles usaram uma amostra gigante das crianças que nasceram em 1982 e acompanham essas crianças até hoje, tá certo? Então, vamos supor, essa coorte é uma coorte estabelecida, que já existe. De repente, eu quero analisar HIV, pacientes que adquiriram o vírus da AIDS. Bom, em 82, a epidemia estava começando, o HIV não era bem conhecido, então provavelmente esse desfecho não foi determinado em 82. Mas, como eu já estou acompanhando essa amostra desde 82, eu posso, em algum momento, fazer uma análise retrospectiva de tudo que foi coletado a partir dela, coletar essa nova variável, presença do vírus do HIV em portadores de HIV, algum dessas pessoas, e analisar essas variáveis já coletadas diante desse novo desfecho. Isso aqui é uma coorte histórica, entendeu? Agora, nos últimos anos, com os prontuários eletrônicos, estão surgindo muitas coortes históricas baseadas em bancos de dados. Inclusive, eu estou agora fazendo uma coorte histórica baseada nos bancos do DataSUS. Eu estou chamando de coorte histórica, tá? Porém, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, para eu usar um banco de dados, para eu usar um prontuário eletrônico como coorte histórica, ele precisa estar validado cientificamente, certo? Por exemplo, tem vários prontuários eletrônicos no mundo que são prontuários eletrônicos, eles são usados administrativamente, clinicamente, para a prática do cuidado e também são validados para pesquisa. Então, se eu usar um desses prontuários eletrônicos validados para pesquisa, eu posso considerar esse estudo como uma coorte histórica. E a gente estão surgindo vários estudos, várias publicações como coorte histórica sendo publicados nesses últimos anos. Tá certo? Eu tenho mais uma pergunta. Exatamente nesse contexto, se a gente pegar, eu estou fazendo um estudo com uma aluna lá na universidade, eu estou orientando uma TCC, e agora me pintou uma dúvida. O estudo é um estudo transversal de análise de prontuário dos pacientes do serviço lá de serviço ambulatorial da universidade. Isso não se trata de uma coorte histórica. Na verdade, o estudo de prevalência em amostras em estudos transversal não pode ser considerado uma coorte histórica, porque aquela população não foi separada para estudo, no caso. É mais ou menos assim? Mais ou menos. Essa é uma pergunta complexa, tá? Eu geralmente, sempre, graças a Deus, alguém faz essa pergunta. Então, a primeira coisa, eu não gosto, isso é pessoal, é meu, eu não considero a análise de prontuário, embora eu faço muito trabalho, principalmente com estudante de análise de prontuário, mas eu não considero muito essas análises de prontuário como estudos transversais. A minha linha de pesquisa é análise de dados secundários, tá? Eu uso dado secundário, dado de banco de dados, e o prontuário entra como um dado secundário. Por quê? Porque quando você faz uma coorte, quando você faz um estudo transversal, um caso controle, antes de começar o seu trabalho, você faz um planejamento de pesquisa, tá? Você define a variável que você quer coletar, você define um formulário de coleta, você treina os entrevistadores, você pega seus estudantes, os seus alunos de PIBIC, ou então você contrata entrevistadores e você dá um treinamento para eles, explicando quais são as variáveis, o conceito das variáveis, como eles devem coletar aquele dado, como eles devem entrevistar o paciente. O prontuário, o que acontece? O prontuário ele é um documento preenchido por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, o grupo de enfermagem, técnico, auxiliar de enfermagem, pessoas que nunca fizeram uma pesquisa na vida, nem nunca imaginar que aquele prontuário, aquele documento que serve para uma pesquisa. E eles vão anotar de qualquer jeito, eles vão anotar a idade de qualquer jeito, a dor de qualquer jeito, e as outras variáveis de qualquer jeito. Não houve um treinamento para esse processo. Então,
o meu questionamento é, será que você pode considerar um documento como esse tão pouco fidedigno do ponto de vista científico, ou melhor, tão potencialmente com tantos vieses, um estudo epidemiológico? Que o estudo epidemiológico ele é planejado por quê? Se planeja exaustivamente um estudo epidemiológico para reduzir os vieses, reduzir a chance de erro. E você vai no prontuário que está cheio de erro. É um estudo válido, tá, Denison? Mas eu questiono se realmente a gente pode considerar o prontuário como estudo epidemiológico, tá? Porém, muita gente considera. E eu posso dizer a você que eu estava numa banca de tese de doutorado, um excelente doutorado, uma aluna maravilhosa, que foi para o doutorado tendo publicado já 5 artigos, um doutorado acadêmico com publicação de 5 artigos, 3 dos quais em revistas internacionais, que ela fez uma grande avaliação de prontuário do Semar Siqueira Campos, ainda por cima, não foi nem de um hospital universitário, de uma clínica, de um ambiente universitário. Ela foi no Semar Siqueira Campos, analisou os prontuários do Semar Siqueira Campos, especificamente de uma clínica, fez uma tese a partir daí, tá? E chamou o trabalho dela de corte histórico. E a revista internacional aceitou, tá? Eu estava na banca analisando o trabalho, a minha análise, a minha crítica foi basicamente que não a banca mesmo foi a revista ao ter aceitado já validou a pesquisa dela, tá? Então ela não precisaria mudar a tese, mas eu levei o livro de Epidêmio e li para ela com objetivos pedagógicos o que era de fato uma corte histórica. E na verdade, de acordo com o conceito epidemiológico, o que se fez usando o prontuário não necessariamente pode ser considerado um estudo epidemiológico, embora tenha tido um valor muito grande a ponto de ter sido o produto se transformou num artigo internacional. Então tem valor, tem relevância, porém o risco de viés é altíssimo e a gente precisa realmente questionar o quanto isso tem valor epidemiológico, pode ser considerado um delineamento epidemiológico, entendeu? Então, não que você não possa usar o trabalho que você está fazendo a partir de prontuários como estudo transversal. Porém, algumas pessoas podem questionar isso. Uns epidemiologistas mais puristas, mais exigentes, podem questionar se esse estudo a partir de prontuário seria um estudo transversal, se você poderia calcular a prevalência a partir dele, tá certo? Em geral, eu faço muito, e chamo esses estudos baseados em dados secundários ou baseados em documentos, entendeu? Em registros documentais, basicamente isso. Mas o limite para certo e errado é muito tênue, tá certo? Eu só estou colocando a minha opinião. Outras pessoas podem ter opiniões diferentes. Tá certo, Denis? Beleza. E aí, vocês têm mais dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a terceira parte, que a gente já está chegando quase nos 40 minutos. Chat não tem. Hoje ninguém fez chat. Tudo bem, tranquilo. E aí, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Bom, gente, estamos chegando no final. Hoje é a minha última aula com vocês em metodologia. Diga, pode falar. Teria algum livro que a gente pudesse estudar mais essa parte assim, que você indicaria? De metodologia, dessas questões assim de epidêmio, de tipos de estudo, para que a gente não tenha erros assim de conceitos. Olha, a maior parte dos estudos, dos livros de epidemiologia, eles aprofundam isso. Eu tenho um livro que é clássico, que é o Fletcher, que foi o que eu comecei a estudar. Na minha época, que eu comecei a me interessar por epidemiologia, por pesquisa clínica, todo mundo estudava Fletcher. Foi o início da saúde baseada em evidências, então todo mundo lia Fletcher.
hoje Fletcher ele não é muito... Ninguém fala muito, apesar de ser um livro maravilhoso, tem edições novas, bem bonitinhas, mas hoje tem alguns outros livros bem interessantes que eu não me lembro muito o título. O que é que eu vou fazer? Quando eu mandar para vocês melhor, eu vou mandar por e-mail, tá? Eu vou usar o e-mail do CIGA para vocês algumas indicações de livros bem legais, bem interessantes, que eu não estou adotando, é apenas uma sugestão. E alguns deles tem na biblioteca, tá certo? Aí vocês podem ir na biblioteca e verificar lá e aprofundar um pouquinho nesses delineamentos. Quando a gente voltar em bioestatística, a gente pode recuperar algumas dessas discussões e a gente pode fazer análise bioestatística diante de delineamentos epidemiológicos e vocês podem tirando... Oba, tem alguém eu acho que o Berdan está mostrando alguns livros aí, tá? Então, vocês podem trocar entre vocês o que vocês gostam, estudam e tudo mais, que vale a pena. A gente pode aprender bastante um com o outro. Tá certo?